Vamos para a segunda parte, a existência de Deus provada. Se as Escrituras não oferecem nenhuma demonstração racional da existência de Deus, por que vamos nós fazer essa tentativa? Pelas seguintes razões. Primeiramente, para convencer os que genuinamente buscam a Deus, isto é, pessoas cuja fé tem sido ofuscada por alguma dificuldade e que dizem: eu quero crer em Deus, mostra-me que seja razoável crer nele. Evidência nenhuma convencerá a pessoa que, por desejar continuar no pecado e no egoísmo, diz: desafio-te a provar que Deus existe. A fé é uma questão moral, não intelectual. Se a pessoa não está disposta a aceitar, ela porá de lado todas e quaisquer evidências. Segundo, para fortalecer a fé daqueles que já creem, que é o nosso caso. Nós estudamos as provas não para crer, mas porque nós já cremos. Esta fé nos é tão preciosa que nós aceitaremos com alegria e prazer qualquer fato que faça aumentar e enriquecer. Finalmente, para poder enriquecer nosso conhecimento acerca da natureza de Deus, que maior objeto de pensamento e estudo existe do que Ele mesmo? Onde acharemos evidências da existência de Deus? É a pergunta que não quer calar. Na criação? Na natureza humana? Na história humana? Dessas 3 esferas deduzimos as 5 evidências da existência de Deus. O universo pode ter a primeira causa, ou um criador, que nós chamaríamos de argumento cosmológico, da palavra cosmos, que significa mundo. O desígnio evidente do universo aponta para uma mente suprema. Seria isso um argumento teológico de teleos, que significa desígnio ou propósito? A natureza do homem com seus impulsos e inspirações assinala a evidência de um governador pessoal? Seria este um argumento antropológico da palavra grega anthropos, que significa homem? A história humana dá evidências de uma providência que governa tudo e sobre tudo? Seria isso um argumento histórico? A crença é universal e isso seria um argumento do consenso comum. Vamos para o primeiro argumento, o argumento da criação. A razão argumenta que o universo deve ter tido um princípio. Todo efeito tem uma causa suficiente. O universo, sendo efeito, por conseguinte, deve ter uma causa. Consideremos a extensão do universo. Nas palavras de George W. Gray, o universo, como o imaginamos, é um sistema de milhares e milhões de galáxias. Cada uma delas se compõe de milhares e milhões de estrelas. Perto da circunferência de uma dessas galáxias, a Via Láctea, existe uma estrela do tamanho médio e temperatura moderada, já amarelada pela velhice, que é o nosso Sol. E imagine que o Sol é milhões de vezes maior que a nossa pequena Terra. Prossegue o mesmo escritor. O Sol está girando numa órbita vertiginosa em direção à circunferência da Via Láctea a 19.300 metros por segundo, levando consigo a Terra e todos os planetas e, ao mesmo tempo, todo o Sistema Solar. Está girando num gigantesco circuito numa velocidade incrível de 321 quilômetros por segundo, enquanto a própria galáxia gira. Qual colossal roda gigante estelar! Fotografando-se algumas seções dos céus, é possível fazer contagem das estrelas. No observatório de Harvard College, o autor vê uma fotografia que inclui as imagens de mais de 200 vias lácteas, todas registradas em uma única chapa fotográfica de 35 por 42 centímetros. Calcula-se que o número de galáxias que se compõe o universo é da ordem de 500 milhões de milhões. Se é que nós podemos entender esse número. Consideremos nosso pequenino planeta e nele as várias formas de vidas existentes, as quais revelam inteligência e desígnio divino. Naturalmente surge a questão: como se originou tudo isso? A pergunta é natural, pois as pessoas e as nossas mentes são consumidas de tal forma que esperam que todo efeito tenha uma causa. Logo concluímos que o universo tem que ter tido uma causa primeira, ou um criador,
como vai dizer Gênesis 1:1, no princípio, Deus. De modo singelo, esse argumento é exposto no seguinte incidente. Escute. Um jovem cético disse a uma senhora idosa: outrora eu criei em Deus, mas agora, desde que estudei filosofia e matemática e outras áreas afins, estou convencido que Deus não é apenas mais do que uma palavra oca. Bem, disse a senhora, é verdade que eu não aprendi essas coisas, mas desde que você já aprendeu, pode me dizer de onde veio este ovo? E mostra para o rapaz um ovo. Naturalmente tinha uma galinha, foi a resposta do jovem estudante. E a senhora diz: de onde veio a galinha? E o jovem estudante responde: naturalmente de um ovo. Então indagou a senhora: permita-me perguntar, qual que existiu primeiro? A galinha ou o ovo? A galinha, por certo, respondeu o jovem. Oh, então a galinha existia antes do ovo? Não. Devia dizer primeiro que o ovo existia primeiro. Então eu suponho que você quer dizer que o ovo existia antes da galinha? O moço pegou e vacilou com ela assim. Bem, minha senhora, vê, isto é, naturalmente, bem, a galinha existiu primeiro. Muito bem, disse ela. E quem criou a primeira galinha, de que vieram todos os sucessivos ovos e galinhas? Mas o que é que a senhora quer dizer com isso? Perguntou o jovem estudante. Simplesmente isso, disse a senhora. Digo que aquele que criou o primeiro ovo ou a primeira galinha é aquele que criou o mundo. Você nem pode explicar sem Deus a existência de um ovo ou de uma galinha, e ainda quer que eu creia que você pode explicar sem Deus a existência do mundo inteiro. Vamos para o argumento do desígnio. O desígnio é a formosura e a formosura evidenciam-se no universo, mas o desígnio e a formosura implicam o arquiteto, portanto o universo é a obra do arquiteto dotado de inteligência suficiente para explicar a obra. O grande relógio de Estrasburgo tem, além de funções normais de relógio, uma combinação de luas e planetas que se movem, mostrando dias e meses com exatidão dos corpos celestes, com seus grupos de figura que aparecem e desaparecem com regularidade igual aos soarem as horas no grande cronômetro. Declarar não ter havido um engenheiro que construiu aquele relógio e que este objeto aconteceu seria insultar a inteligência e a razão humana. É insensatez presumir que o universo aconteceu? Ou, em linguagem científica, que procede do concurso fortuito dos átomos. Suponhamos que o livro O Peregrino fosse descrito da seguinte maneira: o autor tomou um vagão de tipos de imprensa e com a pausa tirou no ar. Ao caírem no chão, natural e gradualmente se juntaram de maneira a formar a famosa história de Bunyan. O homem mais incrédulo diria: que absurdo! E a mesma coisa dizemos nós das suposições do ateísmo em relação à criação do universo. O exame de um relógio revela que ele leva os sinais do desígnio, porque as diversas peças são resumidas ou reunidas com propósito óbvio. Elas são colocadas de tal modo que produzem movimentos, e esses movimentos são regulados de tal maneira que marcam as horas. Disto inferimos duas coisas. Primeiramente, que o relógio tem alguém que o fez, e em segundo lugar, que o seu fabricante compreendeu a sua construção e o projetou com o propósito de marcar as horas. Da mesma maneira, observamos o desígnio e a operação de um plano no mundo e naturalmente concluímos que houve alguém que o fez e que sabiamente o preparou para o propósito ao qual está servindo.
fato de nunca termos observado a fabricação do relógio não afetaria essas conclusões? Mesmo que nunca conhecêssemos um profissional chamado relojoeiro, ou que jamais tivéssemos a ideia do processo desse trabalho, igualmente a nossa convicção de que o universo teve um arquiteto, de forma nenhuma, sofre alteração pelo fato de nunca termos observado a sua construção ou nunca termos visto o seu arquiteto. Do mesmo modo, as nossas conclusões se alteraria se alguém nos informasse que o relógio é resultado da operação das leis da mecânica e explica-se pelas propriedades da matéria. Ainda assim, teremos que considerá-lo como obra de um hábil relojoeiro que soube aproveitar essas leis da física e suas propriedades para fazer funcionar o relógio. Da mesma forma, quando alguém nos informa que o universo é simplesmente o resultado da operação das leis da natureza, nós vemos constrangidos a perguntar: e quem projetou, estabeleceu e usou essas leis? Isso em razão de ser implícita a presença de um legislador, uma vez que existem leis. Tomemos para ilustrar a vida dos insetos. Há uma espécie de escaravelho chamado stagron, ou, melhor dizendo, chifrudo. Isso mesmo, chifrudo. O macho tem magníficos chifres, 2 vezes mais compridos do que o seu corpo. A fêmea não tem chifre. No estágio larval, eles enterram a si mesmos na terra e silenciosamente esperam na escuridão pela sua metamorfose. São, naturalmente, meros insetos, sem nenhuma diferença aparente. E, no entanto, um deles escava para si um buraco 2 vezes mais profundo do que o outro. Por quê? Para que haja espaço para os chifres do macho se desenvolverem com perfeição. Por que essas larvas, aparentemente iguais, diferem assim em seus hábitos? Quem ensinou o macho a cavar seu buraco 2 vezes mais profundo do que o faz a fêmea? É o resultado de um processo natural ou racional? Não! Foi Deus, o Criador, quem pôs àquelas criaturas a percepção instintiva que lhes seria útil. De onde recebeu esse inseto a sua sabedoria? Alguém talvez pense que a herdara de seus pais, mas um cão, um cachorro, ensinado por exemplo, transmite à sua descendência sua astúcia e agilidade? Não! Mesmo que admitamos que o instinto fosse herdado, ainda deparamos com o fato de que alguém havia instruído o primeiro escaravelho chifrudo. A explicação do maravilhoso instinto dos animais acha-se nas palavras do primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus, isto é, a vontade de Deus. Quem observa o funcionamento de um relógio sobre a inteligência não está no relógio, mas sim no relojoeiro. E quem observa o instinto maravilhoso dos menores criaturas concluirá que a primeira inteligência não era delas, mas do seu Criador. O que existe, que existe uma mente controladora dos menores detalhes da vida. O Dr. Whitney, presidente da Sociedade Americana e membro da Academia Americana de Artes e Ciências, certa vez disse que um dia repele o outro pela vontade de Deus e que ninguém pode dar razão melhor. O que o senhor quer dizer com essa expressão, vontade de Deus? Alguém perguntou. E o Dr. Whitney responde, como o senhor define a luz? Existe a teoria corpuscular, a teoria de ondas, e agora a teoria do quantum, e a teoria das teorias passa de uma conjectura educada. Como uma explicação tão boa como essas, podemos dizer que a luz caminha pela vontade de Deus. A vontade de Deus é essa lei que descobrimos sem a podermos explicar. É a única palavra final.
O senhor A.J. Pace, desenhista do periódico Evangelho Sunday School Times, fala de sua entrevista com o finado Wilson Bentley, perito em microfotografia. O que é isso? Fotografar o que se vê através do microscópico. Por mais de um terço de século, esse senhor fotografou cristais de neve. Depois de haver fotografado milhares desses cristais, ele observou 3 fatos principais. Primeiro, que não havia 2 flocos iguais. Segundo, todos eram de um padrão formoso. E terceiro, todos eram invariavelmente de forma sextavada. Essa palavra mesmo, sextavada. Quando lhe perguntaram como se explicava essa simetria sextavada, ele respondeu: de certo, ninguém sabe senão Deus, mas a minha teoria é a seguinte: como todos sabem, os cristais de neve são formados de vapor de água a temperaturas abaixo de 0, e a água se compõe de 3 moléculas, 2 de hidrogênio que se combinam com uma de oxigênio. Cada molécula tem uma carga de eletricidade positiva e negativa, a qual tem tendência de polarizar-se nos lados opostos. O algarismo 3, portanto, figura no assunto desde o começo. Como podemos explicar esses pontinhos tão interessantes, as voltas e as curvas graciosas e essas quinas chanfradas tão delicadamente cinzeladas, todas elas dispostas com perfeita simetria ao redor do ponto central? Perguntou o Sr. Pace. E encolheu os ombros e disse: certamente o artista que os desenhou e os modelou conhece o processo. Sua declaração acerca do algarismo 3 que figura no assunto me pôs a pensar, não seria então que o triuno Deus, que modela toda a formosura da criação, rubrica a própria trindade nessas frágeis estrelas de cristais de gelo, como quem acena seu nome em sua obra-prima? Ao examinar os flocos de neve ao microscópico, vê-se instantaneamente que o princípio básico da estrutura do floco de neve é o hexágono, ou a figura de 6 lados. O único exemplo disso em todo o reino da geometria a esse respeito. O raio do círculo circunscrevente é exatamente igual ao comprimento de cada um dos 6 lados do hexágono. Portanto, resultam 6 triângulos equiláteros reunidos ao núcleo central, sendo todos os ângulos de 60 graus. A terça parte de toda a área, de um lado de uma linha reta. Que símbolo sugestivo do triuno Deus é o triângulo. Aqui temos unidade, um triângulo formado de 3 linhas, cada parte indispensável à integridade do conjunto. A curiosidade agora me impeliu a examinar as referências bíblicas sobre a palavra neve e descobri com grande prazer que este mesmo triângulo inerente na Bíblia, por exemplo, há 21, ou seja, 3 vezes 7 referências contendo o substantivo neve no Antigo Testamento e 3 no Novo Testamento, 24 ao todo. Então achei referências que falam da lepra tão branca como a neve, 3 vezes a purificação do pecado é comparada com a neve. Achei mais 3 que falam de roupas tão brancas como a neve. 3 vezes a aparência do Filho de Deus compara-se à neve. Mas a maior surpresa foi ao descobrir que a palavra hebraica neve é composta inteiramente de algarismos 3. É fato, embora não seja geralmente conhecido que, não tendo algarismos, mesmo os hebreus como os gregos usavam as letras do seu alfabeto como algarismos. Bastava um olhar casual de um hebreu à palavra sheleg, palavra hebraica que quer dizer neve, para ver que ela significa o algarismo 333, 333, bem como significa neve. No hebraico, a primeira letra que corresponde à nossa, SH, vale a 300, a segunda consoante L vale 30 e a consoante final, o nosso G, que vale 3. Somando-as, temos 333, 3 algarismos de 3. Curioso, não é verdade? Mas por que não esperar a exatidão matemática de um livro plenamente inspirado, tão maravilhoso quanto ao mundo
que Deus criou? Acerca de Deus disse Jó: faz grandes coisas que não podemos compreender, pois diz a neve, cai sobre a terra. Eu já gastei 2 dias inteiros para copiar com pena e tinta o desenho de Deus de 6 cristais de neve e fiquei muito fadigado. E como é fácil para ele fazê-lo. Ele diz a neve e com uma palavra, está feito. Imagine quantos milhões de bilhões de cristais de neve caem sobre 1 hectare de terra durante 1 hora. E imaginem, se puderem, o fato, surpreendentemente, de cada cristal tem uma individualidade própria, um desenho e modelo sem duplicidade nesta ou qualquer outra tempestade. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é que não posso atingir. Já vai dizer o Salmo 139, verso 6, como pode uma pessoa ajuizada diante de tal evidência de desígnio, multiplicados por um sem número de variedades, duvidar da existência e da obra do desenhista, cuja capacidade é imensurável? Um Deus capaz de fazer tantas belezas, é capaz de tudo, até mesmo de moldar as nossas vidas, dando-lhes beleza e simetria. Vamos agora para o argumento da natureza do homem. O homem dispõe-se de natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto de ação que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Esse conhecimento chama-se consciência. Ao fazer ele o bem, a consciência o aprova. Ao fazer ele o mal, ela o condena. A consciência, seja obedecida ou não, fala com autoridade. Assim, disse Butler acerca da consciência, se ela tivesse poder na mesma proporção de sua autoridade manifestada, governaria o mundo. Isto é, se a consciência tivesse a força de pôr uma ação, o que ordena, ela revolucionaria o mundo. Mas acontece que o homem é dotado de livre-arbítrio e, portanto, pode desobedecer aquela voz íntima. Mesmo estando mal orientada, sem esclarecimento, a consciência ainda fala com autoridade e faz o homem sentir sua responsabilidade. 2 coisas me impressionam, declarou Kant, o grande filósofo alemão: o alto céu estrelado e a lei moral em meu interior. Qual a conclusão que se tira desse conhecimento universal do bem e do mal? Que há um legislador que idealizou uma norma de conduta para o homem e fez a natureza humana capaz de compreender esse ideal? A consciência não cria o ideal. Ela simplesmente testifica acerca dele, registrando a sua conformidade ou não conformidade. Quem originalmente criou esses 2 poderosos conceitos do bem e do mal? Deus, o justo legislador. O pecado ofuscou a consciência e quase anulou a lei do ser humano, mas no Monte Sinai, Deus gravou essa lei em pedras para que o homem tivesse a lei perfeita para dirigir a sua vida. O fato de que o homem compreende essa lei e sente a sua responsabilidade para com ela manifesta a existência de um legislador que criou o homem com essa capacidade. Qual é a conclusão que podemos tirar desse sentimento de responsabilidade? Que o legislador é também um juiz que recompensará os bons e castigará os maus. Aquele que impôs a lei, finalmente defenderá esta lei. Não somente a natureza moral do homem, como também todos os aspectos da sua vida testificam da existência de Deus. Até as religiões mais degradadas mostram o fato de que o homem, qual cego, tateando procura algo que é sua alma anela. A morte física indica a existência de algo que a possa satisfazer. Quando o homem tem fome, por exemplo, esta fome indica que há alguém ou algo que a possa satisfazer. A exclamação, a minha alma tem sede de Deus, o Salmo 42, verso 2, é um argumento a favor da existência de Deus, pois a alma não enganaria o homem com sede daquilo que não existisse.
Assim disse certa vez um erudito da igreja primitiva: para ti nos fizeste, e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar descanso em ti. Vamos para o argumento da história. A marcha dos eventos da história universal fornece evidência de um poder e de uma providência dominante. Toda a história bíblica foi escrita para revelar Deus na história, isto é, para ilustrar a obra de Deus nos negócios humanos. Os princípios do dilúvio governo, ou do divino governo moral encontra-se na história, nas nações, tanto quanto na experiência dos homens, escreve o Dr. Clarke. O protestantismo inglês, por exemplo, vê a derrota da Armada Espanhola como intervenção divina. A colonização dos Estados Unidos por imigrantes protestantes salvou-os da sorte da América do Sul e, da mesma maneira, salvou a democracia. Quem negaria que a mão de Deus estivesse nestes acontecimentos? A história da humanidade, o surgimento e declínio das nações como a Babilônia e Roma, por exemplo, mostram que o progresso acompanha o uso das faculdades dadas por Deus e a obediência à sua lei, e que o declínio nacional e a podridão moral requer a desobediência. Dr. Pearson, em seu livro Os Novos Atos dos Apóstolos, expõe as evidências da dominante providência de Deus nas missões evangélicas modernas. Especialmente, o modo de Deus tratar com os indivíduos fornece provas de sua ativa presença nos negócios humanos. Charles Bradlaugh foi, em certo tempo, o ateu mais notável da Inglaterra e desafiou o pastor Charles Hugh Price para um debate. Foi aceito o desafio e o pregador, por sua vez, desafiou o ateu da seguinte maneira: como todos sabemos, o Sr. Bradlaugh, o homem convencido contra a própria vontade, mantém sempre seu ponto de vista. E visto que o debate como ginástica mental que é, provavelmente não converterá ninguém, proponho-lhe que apresentemos algumas evidências concretas da validade das reivindicações do cristianismo na forma de homens e mulheres redimidos da vida humana e vergonhosa pela vida mundana e vergonhosa pela influência do cristianismo e pela do ateísmo. Eu trarei 100 desses homens e mulheres e desafio a fazer o mesmo. Se o Sr. Bradlaugh não puder apresentar 100 contra os meus 100, ficarei satisfeito se trouxer 50 homens e mulheres que se levantem e testifiquem que foram transformados de uma vida vergonhosa pela influência dos seus ensinos ateus. Se não puder apresentar 50, desafio a apresentar 20, que testifique com rostos radiantes, como o farão os meus 100, que tenham grande e novo gozo na sua vida elevada, em resultado dos ensinos ateus. Bom, se não puder apresentar 20, ficarei satisfeito de apresentar 10. Não, Sr. Bradlaugh, desafio a trazer um só homem ou uma só mulher que dê testemunho acerca da influência enobrecedora dos seus ensinos de ateísmo. Minhas pessoas redimidas trarão prova irrefutável quanto o poder salvador de Jesus Cristo sobre as suas vidas redimidas da escravidão, do pecado e da vergonha. Talvez o Sr. Bradlaugh essa será a verdadeira demonstração da validade das reivindicações do cristianismo. O Sr. Bradlaugh, como vocês podem imaginar, retirou o desafio. Agora nós vamos para o argumento da crença universal. A crença na existência de Deus é praticamente tão difundida quanto a própria raça humana. Embora muitas vezes se manifeste em forma pervertida ou grotesca e revestida de ideias supersticiosas, essa razão tem sido contestada por alguns que argumentam
existirem raças que não têm a menor concepção de Deus. Mas o Sr. Jevons, autoridade no assunto de raças e religiões comparadas, diz que esta opinião, abre aspas, como é do conhecimento de todos os antropólogos, já foi para limbo ou para o limbo das controvérsias mortas. Todos concordam que não existem raça, por mais primitiva que sejam, totalmente destituído de concepção religiosa. Embora alguém cite exceções, sabemos que a exceção não inutiliza a regra. Por exemplo, se fossem encontrados alguns seres humanos inteiramente destituídos de todo sentimento humano e compaixão, isto não serviria como base para dizer que o homem é essencialmente uma criatura destituída de sentimentos. A presença de cegos no mundo não prova que todos os homens são cegos. Como disse William Evans, o fato de certas nações não conhecerem a tabuada de multiplicação não afeta a aritmética. Como se originou essa crença universal? A maior parte dos ateus parece imaginar que um grupo de teólogos se tenha reunido em uma sessão secreta na qual inventaram a ideia de Deus e a qual depois apresentaram ao povo. Mas os teólogos não inventaram Deus, como também os astrônomos não inventaram as estrelas, nem os botânicos as flores. É certo que os antigos mantinham ideias erradas acerca dos corpos celestes, mas esse fato não nega a existência dos corpos celestes. É visto que a humanidade já teve ideias defeituosas sobre Deus. Isso implica que existe um Deus acerca do qual podia ter noções errôneas. Este conhecimento universal não se originou necessariamente pelo raciocínio, porque há homens de grande capacidade de raciocínio que também negam a existência de Deus. Mas é evidente que o mesmo Deus que fez a natureza com as suas belezas e maravilhas, fez também o homem dotado de capacidade para observar através da natureza o seu Criador. Portanto, o que se pode conhecer de Deus, neles está manifesto, pois Deus lhe manifestou. As perfeições invisíveis dele, o seu poder eterno e a sua divindade claramente se veem desde a criação do mundo, sendo percebidas pelas suas obras. É o que nos salienta Romanos capítulo 1, versos 19 e 20. Deus não fez o mundo sem deixar certos sinais, sugestões e evidências claras que foram obras das suas próprias mãos. Mas o homem, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, não deram graças, antes se enfatizaram nas suas especulações e ficou em trevas o seu coração insensato. Romanos 1, 21. O pecado fez embaçar a sua visão. Perderam a vista a Deus, perderam de vista, a Deus, em vez de adorar a Deus através disso, começaram a adorar a criatura, desprezaram-no pela ignorância e adoraram a criação. Foi dessa maneira que começou a chamada idolatria. Mas até onde prova que o homem é criatura adoradora? Isso prova. E que forçosamente procura um objeto de culto. Essa crença universal em Deus é prova de quê? É prova de que a natureza do homem é de tal maneira constituída que é capaz de compreender e apreciar essa ideia, como expressou certo escritor. O homem é incuravelmente religioso, que no sentido mais amplo inclui a aceitação do fato da existência de um ser acima das forças da natureza. Segundo, um sentimento de dependência de Deus como quem domina o destino do homem. Esse sentimento é despertado pelo pensamento de sua própria debilidade e pequenez e pela magnitude do universo. E terceiro, a convicção de que se pode efetuar uma união amistosa e que nessa união ele, o homem, achará segurança e felicidade. Dessa maneira, vemos que o homem, por natureza, é constituído para crer na existência de Deus, para confiar na sua bondade e para adorar em sua presença. Este sentido religioso não se encontra nas criaturas inferiores. Por exemplo, perderia seu tempo quem procurasse ensinar religião ao mais elevado dos tipos
de símios. Mas o mais inferior dos homens podem ser instruídos nas coisas de Deus. Por quê? Falta ao animal a natureza religiosa, que é feito à imagem de Deus? O homem possui natureza religiosa e procura um objeto de adoração. Te espero no próximo vídeo.